E pra gente começar então o nosso assunto de vez, né? Terminei agora de aplicar a base. Primeiro a gente tem que entender o que é contorno, o que é iluminação, por que isso é importante e aonde você deve fazer. Quando a gente fala em contorno, a gente escurece algumas partes do nosso rosto. Pra que escurecer? Vocês viram que eu apliquei uma base de um tom bem parecido com a minha pele. Eu não apliquei uma base nem mais escura nem mais clara. E agora, quando eu me olho aqui no espelho, eu tô estranha, porque eu tô toda de uma cor só. Dessa maneira aqui, a gente fica mais artificial do que com mais maquiagem que vai vir agora em seguida. Então, o contorno e a iluminação serve para deixar a gente com uma aparência mais natural. Por mais estranho que isso pareça, é fato. Claro que, se vocês pegarem... Deixa eu pegar meu celular aqui para mostrar para vocês. Muitas fotos que tem por aí na internet sobre contorno, sobre iluminação, vocês vão ver que tem muita galera que faz um monte de risco no rosto, coloca o escuro, coloca o claro, depois esfuma tudo. E, gente, eu fico com uma agonia disso, porque eu penso assim, quem é profissional da maquiagem vai entender o que aquilo quer dizer. A gente estuda bastante contorno e iluminação e tal. Mas quem não é, quem tá procurando só aprender a se maquiar, vai ficar mais difícil de entender. E quando você for colocar aquilo em prática, é muito mais difícil de fazer. Não é impossível e não é errado. Eu vou mostrar a foto e aí vocês vão entender do que eu tô falando. Mas se tem uma maneira muito mais fácil da gente fazer isso, por que não investir no mais fácil? Até porque o mais fácil é muito mais rápido. Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo quando eu falo que isso é mais rápido. Porque olha aqui. Peguei aqui do meu Instagram mesmo, tá? Mas eu sei que vocês provavelmente já viram essa foto, tá lá mais pra baixo. Eu postei ela em agosto do ano passado, nossa. E eu fiz uma live também, né, naquela época só sobre contorno. Esse tipo de rabisco aqui, vocês não precisam fazer. Deixa eu mostrar aqui para quem tá no YouTube. Espera aí, que vai focar. Então, esse tipo de rabisco aqui vocês não precisam fazer. Eu chamo isso aqui de maquiagem indígena. Nada contra os índios, né? São maravilhosos, mas a gente não precisa trazer isso para maquiagem. Não tem necessidade, é muito mais difícil. E como a Rá falou, fica marcado. Pode ser, sim, que fique marcado, pode ser que não, Rá. Depende da tua habilidade, depende da velocidade que tu fizer tudo isso e quais produtos tu usar. Mas a chance de ficar marcado é realmente enorme, é realmente muito grande. Então tá, vocês já entenderam que o escuro e o claro, mais escuro e mais claro que a nossa pele, eles vão trazer mais naturalidade. Mas como assim? O escuro vai devolver sombras para o nosso rosto. Sombra, não de sombra de olhos, sombra de sombra assim, ó. Ó, esse tipo de sombra que é natural de quando a gente se mexe, de quando a gente vive a nossa vida, o escuro vai trazer isso de volta. E ele vai dar uma sensação de profundidade. Tá, mas Tami, o que é isso? Profundidade, pra que eu quero saber? Calma que vocês vão entender que em cada local do nosso rosto existem algumas regrinhas, vamos dizer assim, que vai funcionar para todo mundo. Só que para algumas pessoas o tamanho é que vai mudar, para algumas pessoas vai ser maior, para algumas pessoas vai ser menor, porque depende do formato de rosto de cada pessoa. Mas sim, vocês vão sair daqui hoje entendendo o geralzão. A Verusca falou que nunca entendeu esses rabiscos mesmo. Olha, Verusca, eu vou te falar uma coisa, nem eu às vezes entendo, porque as pessoas exageram muito. O que acontece? Vocês sabem que na internet o que chama atenção bomba. Então, se eu vir aqui vestida de palhaça dando pirueta, vai chamar mais atenção de vocês do que se eu vir aqui falar sobre contorno e iluminação de uma maneira mais usuável. Mais usuável é bom. Mais usável. Misturei duas palavras. E, infelizmente, quando chama mais atenção desse jeito, acaba que fica famoso, acaba que vira moda. Mas não precisa. Eu já vi gente fazendo coraçãozinho, estrelinha, com esses desenhos todos no rosto e não precisa. O escuro, então, vai fazer isso que eu falei pra vocês. Devolver cor, trazer profundidade, devolver as sombras. E o claro? O que o claro vai fazer no teu rosto? O claro vai destacar, iluminar, vai chamar a atenção para alguns pontos do teu rosto. E, ao mesmo tempo, ele vai trazer uma sensação de aumento. Tudo que é escuro diminui e tudo que aumenta
tudo que é claro aumenta. Vocês já devem ter ouvido falar que roupa preta emagrece e roupa branca engorda. Vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Claro que não é necessariamente assim, mas na maquiagem o escuro também vai diminuir, vai trazer essa sensação, essa ilusão de ótica, e o claro vai refletir. Então ele vai chamar mais atenção. A gente vai começar aqui pelos claros. Só que antes de eu aplicar o corretivo claro, minha orelha tá vermelha porque eu sequei o cabelo antes de começar a live. Eu faço isso e eu esqueço que eu fico com a orelha vermelha. Inclusive, gente, se um dia vocês forem gravar um vídeo e acontecer isso da orelha ficar vermelha, vocês podem pegar a esponja suja de base com um pouquinho mais de base e aplicar assim, ó, por cima. Só que tem que pegar um pouquinho mais da base. Agora não vai fazer muito efeito aqui porque a esponja já tá mais sequinha. Mas isso vai dar uma amenizada, beleza? Claro que, em últimos casos, faça isso. Se puder fazer só isso aqui, já ajuda bastante e facilita a vida de vocês. Vou começar com o claro, então, mas antes disso, eu vou te explicar uma diferença aqui desses dois corretivos. Eu tenho aqui o corretivo da Bruna Tavares na cor M10, que é a cor mais parecida com a minha pele, e na cor L20, que é mais clara que a minha pele. A cor mais escura, que ela é mais parecida com o tom da minha pele, não vai servir para iluminar, porque ela não é mais clara do que a base que eu tô usando. Para vocês aqui, sim, vai parecer que é muito mais claro, porque depois que secar, não, mas agora principalmente porque tem muita luz aqui na minha frente, mas acreditem em mim que não é. O que eu vou fazer com essa cor aqui, que é a cor da minha pele? Eu vou aplicar aonde eu quero corrigir aquilo que a base não deu conta. Nesse caso, são as minhas olheiras. Não adianta eu ir com o corretivo mais claro, que é o corretivo que eu vou usar para iluminar, diretamente na minha olheira. O corretivo mais claro, quando a gente coloca ele na olheira, quando ele é muito claro para tua pele, ele não vai cobrir a tua olheira, ele vai iluminar a tua olheira. E se a nossa olheira normalmente é uma cor amarronzada, arroxeada, na maioria das vezes é sempre uma cor fria, por causa do tipo de circulação sanguínea que tem ali naquela área, o que vai acontecer é que você vai acinzentar uma mancha. Como assim? Você vai deixar aquela mancha que é um marrom arroxeado apenas mais clara. Então essa região aqui vai continuar aparecendo a tua olheira, só que de uma maneira mais clara, mais suave. Então não vai resolver a tua olheira de jeito nenhum um corretivo mais claro. Vai apenas dar uma leve tapeadinha e não é o que a gente quer. Até porque não vai ficar bom, principalmente nos teus vídeos. Se as tuas olheiras te incomodam muito nos teus vídeos, pegue um corretivo do tom da sua pele, o mais parecido possível, aplique bem em cima da mancha, venha com a esponja ou com o dedinho dando batidinhas, nunca arrastando, porque a gente precisa concentrar o produto. E na hora de fazer o acabamento aqui, a transição para a base, desça e suba de volta. Ó, desce e sobe de volta, como se fosse desenhando um triângulo. Isso aqui vai funcionar apenas para não deixar marcado. Por enquanto, nós não estamos iluminando. Deixa eu me olhar aqui no espelho para ver se tá tudo certo. Beleza, então o que eu vejo aqui no espelho? Eu vejo que a minha olheira ficou um pouco mais coberta do que estava no começo e agora sim a gente vai iluminar. Eu vou começar com a iluminação, porque a iluminação eu gosto de fazer ela mais, eu prefiro fazer com corretivo. E a parte de contorno eu prefiro fazer em pó e vocês vão entender por quê. A gente pode iluminar alguns pontos do nosso rosto. Olha só. A gente pode iluminar o centro da nossa testa, então sim, eu vou fazer um rabisquinho aqui, ó, como se fosse um triângulo. A gente pode iluminar a base do nosso nariz, a gente pode iluminar abaixo aqui, ó, dos olhos, sim, nesse momento desenhando um triângulo, só que pouco produto. Não precisa exagerar na quantidade de produto aqui. Esse produto aqui da Bruna Tavares, ele é mais grosso. Então vai parecer para vocês aí que tem bastante produto. E aqui no queixo também podemos fazer isto. Então, nesse momento aqui, eu tô parecendo o quê? Pintura indígena, como eu falei para vocês lá no começo, que é o que eu não gosto. Quando eu estou me maquiando no meu dia a dia, principalmente com pressa, eu não faço dessa maneira. Eu aplico o corretivo num ponto, logo espalho, depois eu vou para outro e logo espalho. Porque isso aqui pode deixar marcado. Então vocês imaginam, porque seca muito rápido esse tipo de produto. Esses produtos que são de acabamento sequinho, eles são
realmente, né, eles são mais mates, então eles vão secar muito rápido. Nesse momento aqui eu vou dando batidinhas com a minha esponja bem molhada. Eu podia ter pego uma esponja pequenininha, facilitaria a minha vida agora, mas eu não peguei. E agora vamos ficar sem a esponja mesmo, sem problema nenhum. Vou deixar o meu espelho aqui, ó, do ladinho, pra eu ir olhando. Então eu vou olhar um pouquinho pra baixo agora, gente, mas vocês já vão entender. Vocês vão entender, tá? Só tô olhando pro espelho. Eu já vou explicar pra vocês por que cada ponto desses eu usei pra iluminar. Só que se eu não espalhar isso aqui, vai virar uma caca. Vai demorar muito e vai ficar marcado. Então eu preciso rapidamente dar as batidinhas com a minha esponja abaixo aqui dos olhos, ó, desenhando aquele triângulo e trazendo aqui pra lateral, ó, como se fosse aqui pro alto da orelha. Tu tá linda, diz a minha irmã. Acho que não, né? Verusca, olha só, isso aqui é um corretivo mais claro que a minha pele. Ele não é um iluminador. Quando os produtos que são vendidos hoje em dia com o nome de iluminador, normalmente são produtos assim, ó. Deixa eu pegar pra vocês. São produtos com brilho, ou em pó, ou líquidos, ou em pasta, mas são produtos normalmente assim, ó. Iluminador com bastante brilho. Esses são os iluminadores que vocês vão ver. Esses produtos são chamados de iluminadores. Os produtos mais claros que a nossa pele, sem brilho, deverão ser usados como eu usei agora, no centro do nosso rosto. E o iluminador, que é o produto com brilho, vai ser usado em pontos estratégicos, mas ele tem outra função. Uma função diferente do que essa que nós estamos fazendo aqui. Então, olha só, eu vou me afastar um pouquinho agora aqui para vocês conseguirem ver um pouquinho melhor, tá? Eu já vou voltar. Olha quando eu me afasto, o que vocês conseguem ver agora nesse momento? Que eu estou de uma cor aqui, de outra cor aqui. Aqui tá mais claro, aqui tá mais escuro, mais claro, mais escuro, mais claro, mais escuro, mais claro. Por que eu fiz isso? Eu posso fazer isso com base também, tá? Não precisa ser necessariamente com corretivo, só que eu prefiro fazer com corretivo. Existe uma outra técnica chamada luz e sombra, que é uma técnica mais avançada, mas é uma técnica muito bacana, que eu vou trazer aqui pra vocês também em breve, porque eu acho que é uma técnica que principalmente quem quer um efeito muito legal na maquiagem, mas com rapidez, vai gostar. Tenho certeza que vai gostar. É quando a gente usa duas cores de base para fazer a maquiagem. Então, em vez de você usar uma cor de base só, você vai usar duas cores e você não vai fazer essa técnica aqui de luz e sombra, de contorno e iluminação, quer dizer, com o corretivo. Bom, vocês conseguiram ver quando eu me afastei que realmente tem bastante diferença agora. Qual é o erro que as pessoas normalmente fazem nesse momento aqui? De construir a iluminação do rosto. Iluminação sem brilho, tá? A iluminação sem brilho, ela deve ser um pouco mais clara que a sua pele. E não branca. Ou se você tem pele negra, não pode ser da minha cor. Você tem que escolher um corretivo, por exemplo, que nem eu escolhi aqui, que é um tom abaixo, ou 2 tons. Isso vai depender muito da marca que você escolher. Então você vai escolher um produto mais claro, mas não ao ponto de te deixar pálida. Se você ficar com a sensação de muito pálida, muito branca, se essa diferença aqui for muito gigante, vai ficar super estranho, vai parecer que você está muito maquiada, então vai simplesmente contra tudo aquilo que a gente falou até agora, né, que é trazer mais naturalidade para a maquiagem de vocês. Só que quando eu começo a fazer na dose certa o escuro e o claro no meu rosto, acontece que a minha maquiagem vai ficando de uma maneira mais natural. Só que o que eu quero dizer de natural aqui? Não é natural que uma pessoa vai se olhar ou que você vai se olhar no espelho e vai dizer: nossa, estou sem maquiagem. Não é essa naturalidade que eu tô falando aqui. A naturalidade que eu tô falando aqui é não deixar aquela cara chapada de base. Então vai parecer sim que você está maquiada, é claro, só que de uma maneira menos reboco. Por que eu iluminei esses pontos no meu rosto? E agora quero que vocês prestem bastante atenção.
Se você quer aprender, pega o papel e pega a caneta, que eu tenho certeza que agora, se você anotar, depois você vai lembrar o que eu fiz, eu tenho certeza que você vai aprender. A minha testa, ela é uma testa grande em relação ao meu rosto. Então, eu posso iluminar o centro da minha testa, mas eu não posso iluminar a minha testa inteira, porque senão eu vou chamar mais atenção ainda para um ponto do meu rosto que já é grande. Se você tem a testa normal para o seu rosto ou até pequena, você pode fazer essa iluminação maior do que eu fiz em mim. Então, se você tem a testa grande como eu, você vai fazer esse ponto de iluminação aqui do centro do rosto menor, mais contido como eu fiz. Eu desenhei aqui 3 risquinhos que vieram mais ou menos só até aqui. Quando eu dei as batidinhas aqui, eu não subi demais esse claro para que não fique estranho e para que não fique com a minha testa ainda maior do que ela é. Porque vocês lembram que lá no começo eu falei que tudo que é claro aumenta, tudo que é claro chama atenção? Por que eu apliquei o claro no centro do meu rosto? Eu apliquei na testa, no nariz, abaixo aqui dos olhos e um pouquinho no queixo. Porque eu quero chamar atenção para o centro do meu rosto. Sim, é no centro do meu rosto que tudo acontece. Como assim que tudo acontece? Os meus olhos e a minha boca, que é por onde a gente se comunica com as pessoas, estão mais centralizados no nosso rosto. Então eu quero chamar atenção para esta região aqui e não aqui para cima. Por isso que a gente ilumina essa região. Você pode me perguntar, tá, mas então eu poderia fazer um círculo aqui todo mais claro? Poderia, mas vai ficar meio estranho. Então, se tu seguir essa dica, com certeza vai te ajudar bastante, que é clarear apenas alguns pontos. Então a testa, acho que vocês já conseguiram entender. Você vai deixar o centro da sua testa mais claro para chamar atenção para o centro do seu rosto. No nariz aqui em cima, todo mundo pode fazer esse clarinho aqui em cima do nariz, desde que não seja exagerado. Se você tem o nariz muito grande e isso te incomoda, se você tem o nariz com aquele ossinho, eu tenho um pouquinho, mas não é muito, mas com aquele ossinho muito saltado, não faça. E não tem problema nenhum, pode pular a parte de iluminação do nariz. Aqui abaixo dos olhos, você vai sempre construir um triângulo de iluminação. Então você vai aplicar o corretivo mais claro abaixo dos olhos, fazendo uma ponta aqui para baixo. Você pode desenhar o triângulo assim, ó, mais ou menos assim, e ele vai terminar antes da boca. Então mais ou menos aqui, ó, na área do nosso buço. Então o triângulo vai ficar assim até mais ou menos o nosso buço. Todo mundo pode fazer isso? Sim, todo mundo pode fazer essa iluminação aqui. A não ser quem tenha o rosto muito largo, muito grande, vai ter que tomar cuidado de fazer esse triângulo menor, ok? Se não é o teu caso, se você se olha no espelho e você não acha que o seu rosto é grande demais, se nada te incomoda, se você não tem excesso de bochecha, você pode fazer esse triângulo da mesma maneira que eu fiz. Por quê? O que esse triângulo faz para o nosso olhar? Toda vez que bater a luz no nosso rosto e nós tivermos aqui, ó, um triângulo desenhado um pouquinho mais claro que o tom da nossa pele, vai refletir luz para os nossos olhos. Então o teu olhar vai ficar mais iluminado. Toda vez então que a gente desenha o claro aqui abaixo dos olhos, é para iluminar o nosso olhar. O que você não pode fazer aqui é realmente aplicar um corretivo claro demais ao ponto daqui ficar, por exemplo, no meu caso, branco e a minha pele ficar bege, que é, né, o tom da minha pele. É isso que você não pode fazer. Se você tem a pele morena, essa iluminação vai ser ali 1, 2 tons mais claro. Se você tem a pele negra, a mesma coisa. Pele negra, pele morena, pele branca, se maquia da mesma maneira. O que a gente tem que entender é um pouquinho sobre cores, mas as regras elas são as mesmas, funciona tudo da mesma maneira. Às vezes as pessoas me perguntam sobre pele negra, por exemplo, se vai conseguir aprender a maquiar, se ela tem pele negra, se ela vai conseguir aprender a se maquiar comigo. Vai sim, porque você vai apenas mudar os produtos. Da mesma maneira que se você é morena, um pouquinho mais morena só do que eu, a mesma coisa, vai funcionar, só que você vai ter que trocar alguns produtos. Pele negra a gente tem que entender um pouquinho de colorimetria para acertar os tons. Aliás, todos os tons de pele, mas a pele negra tem um pouquinho de detalhes a mais. Não sabia nada disso, tô amando. Ah, meu Deus, que maravilhosa! Que
bom que você tá gostando. Fico muito, muito, muito feliz. Bom, o que mais? Faltou a parte do queixo. Se você tem o queixo muito grande, você não faz essa iluminação no queixo. Pula ela, simplesmente assim. Por que eu gosto de fazer essa iluminação no meu queixo? Porque o meu colo e o meu pescoço são um pouquinho mais claros do que o meu rosto. Colo não tanto, mas o pescoço sim. Então, se eu deixo o meu queixo, que não é muito grande, então eu posso fazer isso, um pouquinho mais claro, fica mais harmônico. Então, a minha maquiagem, ela fica mais harmonizada. Você já deve ter visto também, e eu vou fazer agora pra vocês. Provavelmente vocês já viram alguém fazendo isso aqui, ó. Desenhando o claro aqui também, ó. Bem pertinho da linha da mandíbula. Você também pode fazer isso aqui se você quiser, mas pra mim, Tami, esse aqui de baixo é dispensável. Sim, você não precisa fazer necessariamente. Sabe por quê? Porque o contorno que eu vou fazer aqui, depois já vai dar um contraste o suficiente. Mas só para explicar para vocês por que as pessoas fazem aqui também. Normalmente é realmente para contrastar com o contorno que vai vir em seguida. Então agora eu vou fazer do outro lado também, porque senão eu acho que eu vou ficar um pouquinho estranha. Então não é muito produto, principalmente se o produto for que nem esse que eu tô usando aqui, que é um produto mais grosso. Amo as dicas dela. Ai, Moni, maravilhoso. O que você falou de eu? Não entendi. Me conta. Vanessa falou, não tem como não gostar, suas explicações são ótimas. Fico triste quando eu perco seus vídeos. Ah, meu Deus do céu. Linda. Obrigada, gente. Obrigada por todo esse carinho. Vocês podem ter certeza que eu venho aqui realmente porque eu gosto demais de tudo isso. E se vocês me dão esse tipo de retorno, me faz querer vir cada vez mais aqui conversar com vocês sobre essa minha paixão que é a maquiagem. O que a gente vai fazer agora? Iluminei tudo que eu queria, eu vou aplicar o pó na minha pele, porque até agora eu só trabalhei aqui com os produtos cremosos, com os produtos base e corretivo. Então agora eu vou pegar um pó mais claro que a minha pele, levemente mais claro. Se eu pegar um pó muito claro, isso aqui não vai dar certo. Faço no maxilar com mais claro, rosto redondo. Se você tem o rosto redondo, você não vai fazer isso com mais claro, não. É justamente o contrário. Porque se você fizer isso aqui com o claro, você vai chamar mais atenção. Se você tem o rosto redondo, você deve escurecer para deixar o seu rosto mais oval. Isso se você quer deixar o seu rosto mais oval, porque não existe nenhuma regra que diz que você tem que ter o rosto assim ou assado. Você tem que fazer aquilo que você gosta, que você vai se olhar no espelho e gostar. Então eu vou te mostrar depois como fazer isso, tá? Vai ficar para a parte do contorno. Então vamos correr, porque nós temos mais aí alguns minutos de live. E eu quero mostrar para vocês o contorno ainda. Eu vou pegar esse pó aqui é o Mineralize da MAC, não precisa ser esse, pode ser qualquer pó. Eu só peguei esse porque ele é o único pó mais claro que eu tenho do que a minha pele aqui, porque é um pó que eu uso para atendimentos para as minhas clientes, tá? Ele é na cor Light. E quem já me conhece, quem já participa das lives, das nossas aulas aqui do projeto Make Sincerona, sabe que toda vez que eu vou aplicar pó, primeiro eu desmancho as linhas que ficam acumuladas aqui embaixo. Eu apliquei 3 camadas de produtos aqui. Base, corretivo do tom da minha pele, corretivo mais claro para iluminar. Agora eu vou aplicar o pó. Então, quando eu aplicar o pó, se esse produto aqui tiver, esses produtos, né, porque foram 3 camadas, estiverem acumulados aqui, já vai dar caca assim, ó, inicial. Então pode ser com o dedo, se você não tem esponja, você primeiro... Peraí que tem um fio de cabelo aqui, ó, que tá me incomodando. Pronto. Primeiro você vai dar batidinhas aqui, ó, bem embaixo. E aí você vai vir com um pincel pequeno ou com a esponja e vai, ó, depositar o pó bem aqui pertinho do olho. Por que o pó mais claro? Porque eu vou continuar com essa iluminação que eu acabei de fazer com o corretivo. Tami, não tem um pó mais claro que a minha pele. Não tem problema, faz com o teu pó. Dá certo também. Mas eu quero mostrar aqui pra vocês um efeito mais
impactante para vocês conseguirem enxergar. Então, se você não tem um pó mais claro que a sua pele, tudo bem, tá? Se você puder comprar depois e você quiser fazer essas técnicas de contorno e de iluminação, beleza. Fiz aqui o meu triângulo, ó. Essa ponta, para não terminar aqui, ó, em nada, para não deixar minha pele marcada, eu tenho que levar essa ponta até lá na raiz do meu cabelo, aqui, ó, nas costeletas. Então, eu vou até lá e volto o meu triângulo. Então, aqui já ficou mais claro. Vocês conseguem enxergar que tá mais claro? Eu consigo enxergar sim. E eu digo pra vocês, no espelho aqui tá menos evidente essa diferença. Na câmera fica mais evidente. Mesma coisa aqui. E por que fica mais evidente, gente? Por causa da luz que eu uso aqui, tá? Se eu usar uma luz fraca, vocês não vão enxergar o que eu tô fazendo. Então, eu preciso usar uma luz mais forte. Por que aplicar pó com pincel? Pode ser com esponja também, tá? Mas por que eu gosto de aplicar com pincel? Esse pincel aqui é da marca Ariana, número 15. Se alguém quiser, eu digo pra vocês aonde que eu comprei. Esse pincel aqui, ele me dá precisão para eu aplicar esse produto bem aqui abaixo dos meus olhos, para que todas aquelas 3 camadas de produtos que eu apliquei fiquem mais tempo no lugar e não deixe as minhas linhas de expressão, minhas linhas de expressões, porque são várias, não deixe as minhas linhas tão marcadas. Maquiagem marca? Sim, gente, maquiagem marca. Mesmo se você tiver 15 anos, você tiver a pele super lisinha, quando você se mexe, a maquiagem vai marcando. Só que quando a gente já tem ali uma certa idade, né, o tempo vai passando, a nossa pele vai ficando cada vez mais marcada. Olha os vincos que eu tenho aqui na minha testa. Aqui eu tô precisando o quê? De um botox, né? Mas enquanto a gente não faz botox, a gente vai trabalhando o quê? Com a escolha de deixar a minha pele mais coberta, com mais produtos, que nem eu tô fazendo hoje aqui com vocês, ou mais leve, só que menos marcada. Então, ou eu marco mais a minha pele, mas eu cubro mais, ou eu marco menos, mas eu cubro menos. Então, eu tô aplicando esse pó mais claro exatamente aonde eu clareei com o corretivo. Agora, eu tenho que aplicar um pó do tom da minha pele no resto do rosto. Então, eu vou pegar agora um pó solto, só porque é o pó que eu tenho aqui, tá? Poderia ser outro pó qualquer. Esse pó é da Bruna Malheiros, é um pó muito, muito bom. Eu tô gostando bem dele. E eu vou aplicar agora com um pincel maior para facilitar a minha vida no restante do rosto. Então, aqui... Ah, eu esqueci de aplicar o mais claro aqui, agora foi. Não vou voltar, gente, só pra gente não perder tempo, tá? Mas o mais claro poderia estar aqui também. Vou ter que comprar, não tenho nada mais claro que a minha pele. Sabe, Verusca, que às vezes, quando eu tô me maquiando com um pouco mais de pressa, ou eu não quero fazer todo esse acabamento, eu não faço a iluminação com o corretivo, eu faço só com o pó. Ou como eu falei pra vocês, vocês podem fazer a iluminação com o corretivo e depois com o pó da cor da pele de vocês. Também vai dar certo. Mas a técnica mais completa é essa que eu mostrei aqui pra vocês. Lateral aqui do nariz, né? E buço, que faltou produto. E agora eu dou uma leve espalhada aqui embaixo, pra não ficar nada marcado, e aqui na testa. Como é que eu vou saber se eu apliquei a quantidade certa de pó pra minha pele? Eu vou, com o dorso dos dedos, eu vou dar uma leve apertadinha no meu rosto. Quando eu dou essa apertadinha no meu rosto, eu sei se a minha pele está sequinha o suficiente. Tem pessoas de pele mais seca que não vão precisar aplicar tanto pó. E tem pessoas de pele mais oleosa que vão precisar aplicar mais pó. Então você tem que sim fazer esse teste para saber a quantidade de pó certo para você. Então, por exemplo, aqui essa minha região é mais oleosa. Então eu venho aqui com o dorso da mão, o dorso dos dedos, né? Eu venho aqui, não tá grudando na minha pele, então quer dizer que tá bem sequinho. Aqui que a minha pele é normal, que ela não é oleosa, também tá bem sequinho. E não sei se vocês repararam, mas já de praxe eu aplico menos pó nessa região aqui, ó, do que no centro. No centro eu aplico mais pó porque minha pele é mista. Então no centro da minha pele acaba ficando bem oleoso. O pó é o melhor amigo para quem grava vídeos. Sim, é o melhor amigo. É claro que é um conjunto de fatores que vão deixar a tua maquiagem para o vídeo ainda melhor, ainda mais bonita. Só que o brilho é um dos
aspectos que mais pode atrapalhar a tua imagem no vídeo, porque sim, o brilho ele vai trazer uma sensação de oleosidade ou de suor, então muito cuidado se você grava os seus vídeos, cuidado porque as luzes que a gente usa normalmente vão refletir esse brilho da tua pele de uma maneira feia, não vai parecer uma pele natural, vai parecer uma pele oleosa, então pó é o que vai te ajudar nesse momento. Agora, gente, que a minha pele tá toda selada, nesse momento eu vou trabalhar com o contorno em pó. Essa aqui é uma paleta da NYX. Você não precisa ter essa paleta aqui exatamente para fazer os seus contornos. Eu peguei aqui para mostrar para vocês que dessas cores aqui, a melhor cor que fica para mim é a mistura dessa com essa. Por quê? O contorno ele tem que ser uma tonalidade mais fria, então um pouquinho mais acinzentada, e também ele tem que ser sem brilho, então não adianta você pegar um blush com brilho só porque ele é marronzinho e fazer o seu contorno, que provavelmente não vai dar certo. Você também tem que cuidar muito para você não pegar iluminadores, porque eles têm bastante brilho, e fazer o teu contorno. Vai ficar bem estranho, principalmente nos teus vídeos. Então essa paleta aqui, se você quiser comprar uma paleta de contorno, é bom porque você pode misturar os tons para acertar bem certinho o ponto do seu contorno. Mas se você for comprar só um, teste, simplesmente assim, vai na loja, testa, tenta comprar um produto que tenha o tester, sabe, na loja. Se você pegar com o dedo, você já vai conseguir ver que ele tem que ser um produto um pouco mais escuro que a tua pele, não demais, não adianta eu pegar esse, olha ali. Se eu pegar esse aqui, eu vou ficar manchada, da mesma maneira que se eu usar um iluminador, né? Se eu usar o produto para iluminar a minha pele de uma maneira muito claro, eu vou ficar manchada e vai ficar estranho, vai ficar muito artificial. E se na hora do contorno eu fizer a mesma coisa, né? Pegar um produto muito escuro, muito mais escuro que a minha pele, vou ficar manchada e eu vou parecer suja. Então, olha só, depois que você acertar a cor do seu contorno, que é um produto um pouco mais escuro que a sua pele, olha, porque nem pra mim é um marronzinho. Eu vou pegar um pouco de cada um, por quê? Porque eu já testei e eu sei que esse aqui fica muito alaranjado pra mim e esse aqui fica muito acinzentado. Só que os dois estão numa boa cor pra mim. Eles só tem um subtom mais quente e mais frio. Então eu misturo os dois, você não vai precisar necessariamente misturar. E eu vou falando hoje aqui sobre os contornos até o momento que der 1 hora de live e o Instagram me expulsar. Se eu não conseguir terminar, eu volto outro dia falando só sobre contorno. Eu já fiz umas 2 lives ou 3. Eu comecei as lives aqui no Instagram Maquiagem para Vídeos no ano passado, mais ou menos em junho, julho, não me lembro. E já falei sobre tudo aqui, muita coisa. E claro que eu sempre vou repetindo, só que sempre de uma maneira um pouquinho diferente. Por exemplo, eu já fiz live de 1 hora só sobre iluminação, já fiz live de 1 hora só sobre contorno. E hoje eu decidi trazer os dois aqui juntos para vocês. Se vocês ficarem com dúvidas ou se vocês precisarem de mais, se a gente precisar de mais tempo, eu volto para falar outro dia também. A parte de contorno que vocês mais vão ver por aí em vídeos na internet, maquiador fazendo, é o contorno aqui abaixo do nosso osso zigomático. Que osso é esse? É esse osso aqui, ó. Quando você aperta bem aqui, ó, na bochecha, você vai sentir esse osso, ele vem vindo pra cá. E aqui abaixo dele tem um afundamento. Se vocês olharem uma caveira, vocês vão entender. Ou um livro de anatomia, né? Vocês vão entender. Esse local aqui abaixo do osso zigomático é o local onde a gente vai fazer o nosso contorno bem no centro aqui, né? Do nosso rosto. E ele vai dar bastante diferença na tua maquiagem. A gente pode contornar vários locais do nosso rosto. Esse aqui eu julgo um dos mais importantes. Vamos ver o que está dizendo aqui. Eu não consigo me concentrar no conteúdo do vídeo se a pessoa estiver com um batom grotesco e uma armação de óculos estilo palhaço. É porque chama mais atenção do que o conteúdo que a pessoa está falando. E isso é fato. Claro, gente, olha só. Se o meu conteúdo ele for bem animado, bem descontraído, é a palavra certa, bem descontraído. Se eu não tô falando sobre um assunto mais sério, é claro que se a pessoa tiver com óculos de armação bem espalhafatosa, tudo bem, vai combinar.
Mas um batom borrado, gente, com um batom, como minha irmã tá falando, grotesco, um batom não vou falar nem de cor, vou falar mal aplicado, eu também não consigo prestar atenção, eu fico olhando só pro batom. Isso já deve ter acontecido com vocês em algum momento. Algum ponto da maquiagem de alguém, em algum vídeo principalmente, chama tanto atenção e é principalmente quando tá errado, que vai chamar tanto atenção assim negativamente pra vocês. E você vai sempre lembrar daquilo depois. Infelizmente é. Então, esse meu contorno aqui, vou fazer o primeiro lado, depois eu vou explicar certinho. Eu vou começar a fazer ele dando batidinhas bem abaixo do meu rosto. E eu vou começar... Peraí que eu vou ter que pegar um pouquinho aqui do espelho, ó. Vou dando batidinhas vindo em direção ao meu buço. Então ele é um contorno na diagonal, só que não é na diagonal lá pra baixo. Senão vocês vão deixar o rosto de vocês deformado. Ah, no direito. Não, no direito sem chance. Pensa, é um assunto muito mais sério, normalmente não são vídeos descontraídos. E aí a pessoa tá, às vezes até de roupa bem social, mas com uma armação de óculos bem descontraída, não combina, né? A gente sempre tem que tomar cuidado com o que a gente quer passar pro outro com a nossa imagem. Se eu colocar pra vocês hoje, o óculos que eu usava há 2, 3 anos atrás, era um óculos bem pequenininho, ele me deixava com cara de mais séria, de mais CDF, sabe? Hoje eu uso uma armação mais descontraída, maior zona, mais moderna e acaba passando uma leveza na minha imagem. Então vocês têm que sim pensar, gente, que tudo o que a gente colocar na gente, seja maquiagem, seja roupas, armação de óculos, brinco, o cabelo, tudo vai passar uma imagem para outra pessoa antes mesmo da gente começar a falar. E pra gente retornar, né, pra gente fazer o efeito inverso de uma imagem mal colocada num primeiro momento é muito mais difícil. Sabe aquela frase, a primeira impressão é a que fica? Infelizmente, ela é muito verdade, porque os seres humanos são visuais. O que a gente enxerga vai chegar primeiro no nosso cérebro, a mensagem, do que aquilo que a gente ouve, ou do que aquilo que a gente vai perceber depois. Então, olha só. Fiz o meu contorno aqui, ó, dando batidinhas, peguei um pouquinho mais para mostrar bem para vocês. Fiz o contorno aqui dando batidinhas. Depois que eu apliquei ele, eu posso espalhar. Quando eu espalho, eu vou espalhar com a mão muito leve. Esse aqui é um pincel de blush bem comum. Pode ser qualquer pincel, não muito grande, de blush ou de pó. Então eu poderia fazer com esse pincel de pó também, eu só iria usar mais a ponta dele. Dou uma espalhadinha nas bordinhas desse contorno e agora eu vou me olhar no espelho para ver se tá tudo certo. Tá perfeito. Para vocês pode estar parecendo bem escuro, mas como eu falei para vocês, aqui na minha luz tudo aparece mais e eu passei um pouquinho a mais hoje sim, porque eu quero que vocês enxerguem. E olha só, eu quero que vocês enxerguem a diferença de um lado e do outro lado. Vocês já enxergam que aqui tá mais escuro? Eu enxergo bastante aqui que aqui tá mais escuro, parece que eu já fiz um leve contorno. Por quê? Porque eu já fiz aqui o mais claro e aqui o mais claro. Então aqui ficou a cor da minha pele, ficou a cor da base. A mesma coisa vai acontecer aqui. Aqui tá mais claro, aqui já tá parecendo um pouquinho mais escuro, porque já tá dando contraste. Só que eu ainda vou fazer contorno na minha testa, vai contrastar mais ainda. Então vou fazer aqui do outro lado. E aí, gente, tem uma regra assim, ó, muito básica para você acertar o seu contorno aqui. Se você quer alongar o seu rosto, você vai fazer esse contorno como eu fiz, na direção do teu buço, bem abaixo do teu osso zigomático, pegando um pouquinho no osso também. E se você quer deixar o seu rosto mais achatado, se você tem o rosto muito longo, sabe aquele rosto muito comprido, você vai fazer o seu contorno não assim, pro buço, ó. Você vai fazer ele reto, como se fosse apontando para a ponta do nariz. Você vai começar ele aqui e vai vir para cá. Não vai começar aqui e vir para baixo, como eu fiz no meu. Então, basicamente, os contornos são essas duas as regras. Fazer mais um pouco do lado de cá, para ficar mais balanceado. Então, primeiro eu dou as batidinhas e depois eu espalho. Por que eu não fiz isso aqui com o contorno cremoso, assim como eu fiz com o contorno em pó? Porque, gente,
Eu acho muito mais fácil fazer direto assim. Eu acho mais rápido. Não que o contorno cremoso seja mais difícil de fazer. Não, porque ele fica muito bom. Tem uma maneira de fazer dele que também é rápida, mas assim, se eu tiver que escolher um dos dois, eu vou fazer só o em pó. Porque se eu fizer só o cremoso, na hora que eu selar, ele vai dar uma bela de uma sumida. Então, para ser mais rápida, eu faço só o contorno em pó. Vou fazer rapidinho aqui o contorno na testa também. Mas só para contextualizar vocês, por que que a gente escurece abaixo do osso zigomático? Por que que a gente faz esse contorno aqui? Quando a gente tem o rosto mais esculpido, quando a gente traz as sombras de volta, que é aquilo que eu falei lá no começo da nossa aula de hoje, o nosso rosto ele fica com uma naturalidade maior. Eu não tô dizendo aqui pra vocês que isso aqui é uma coisa natural de aparência sem maquiagem, não. Só que isso aqui fica mais bonito do que se eu deixar tudo isso aqui de uma cor só. Eu poderia sim ter parado só na iluminação, como eu falei pra vocês antes, porque já estava parecendo que estava mais escuro, como a minha testa tá parecendo aqui um pouquinho mais escura. Poderia, eu já vou fazer um leve contraste. Só que aí eu corro o risco, e você corre o risco também, de ficar toda muito pálida, muito branca. Por quê? Eu tô com um tom de pele e um mais claro. Se eu trabalhar com um pouquinho mais escuro agora, vai ficar melhor. Olha só, aqui eu tenho mais escuro, aqui eu tenho o tom da minha pele e aqui eu tenho mais claro. Aqui eu tenho, né, o mais escuro, o tom da minha pele na bordinha dele e o mais claro aqui onde eu apliquei o mais claro. Da mesma maneira aqui tá um pouquinho mais claro e aqui tá da cor da minha pele. Vou pegar de novo o produto escuro, vou tirar o meu cabelo aqui para não me atrapalhar e olha só, eu vou dar umas leves batidinhas aqui na raiz do meu cabelo. Vou fazer só de um lado aqui para mostrar para vocês. E olha a diferença que começa a acontecer no meu contorno. A minha testa é uma testa grande, como eu falei para vocês. Então, se eu iluminei aqui para destacar, agora eu preciso escurecer a raiz do meu cabelo, só que eu também vou escurecer dando ênfase. 2, 3 dedinhos. Para vocês talvez seja um dedo, para você talvez seja 2 dedos, e é isso que você vai ter que prestar muita atenção. Se olhar no espelho bem de frente, você vai pegar um espelhinho, ó, vai se olhar bem de frente, você vai ver, a minha testa é grande em relação ao meu rosto ou o tamanho da minha testa é um tamanho normal? Se você chegar à conclusão que é normal, você vai fazer só aqui, ó, bem na raiz do cabelo. Se você chegar à conclusão que é grande como a minha, você vai descer esse movimento, ó. Olha até onde meu pincel tá indo. Quase encontrando o claro. Se a sua testa for de um tamanho pequeno para o seu rosto, sim, tem gente que o cabelo começa aqui, sobra quase nada de testa. Aí você pode escolher não fazer o contorno, pode não fazer o contorno da testa sim, ou você vai fazer bem pouquinho. Onde mais a gente contorna o rosto? A gente pode contornar o nariz. Não vou entrar agora, porque contorno de nariz precisa de mais tempo e a gente vai ter uma live só sobre contorno de nariz aqui, principalmente se vocês me pedirem, tá? Usem as caixinhas que eu deixo sempre nos stories, no Instagram, @maquiagem-para-vídeos, pra vocês sempre me pedirem aquilo que vocês querem. Mas devolver cor aqui, ó, na lateral embaixo e na outra lateral do nariz, pode ser assim, ó, rapidinho, sem desenhar muita coisa. Isso aqui já vai ajudar bastante. Não faça isso se o seu nariz for muito fino. Sabe as pessoas que têm o nariz bem fino? Não faça isso, que vai afinar mais ainda. Outro local, então, e o último aqui, né, nesse caso, que a gente vai fazer contorno, é aqui na linha, então, da mandíbula. O que que a gente faz quando a gente escurece aqui? A gente dá ênfase, a gente dá destaque para o claro que fica logo em seguida. Sempre que eu faço um escuro aqui, o claro que tá aqui fica mais claro. E vice-versa. Esse claro aqui deixa esse escuro mais claro, porque é contraste. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Então eu posso pegar o produto, peguei um pouquinho, ó, e fazer aqui, ó, bem na minha linha, fazer um leve sombreadinho aqui. Você vai ter que tomar muito cuidado com isso aqui. Muito cuidado. Porque a chance de você
ficar parecendo que errou o tom da base, se alguém te olhar meio que de baixo para cima, é bem grande. Para vídeos isso aqui vai funcionar super bem. Você pode fazer aqui, ó, apenas essa linha com pouco produto, tá, gente? E descer um pouquinho. Se você quer disfarçar papada, você pode fazer bastante aqui na papada. Só que lembre-se, tudo isso tem que fazer com muita cautela, porque senão você vai parecer sim um palhacinho, uma pinturinha indígena ou sei lá o que mais vocês querem chamar aí. E olha só, para mudar o formato do rosto, como a Rá falou antes, que ela tem o rosto redondo, você vai fazer o quê? Você não vai pegar só na linha da mandíbula, você vai pegar principalmente aqui, ó, o rosto redondo, ele é redondo aqui, ó. Então você vai fazer uma linha mais reta aqui, ok? Só que cuidado, Rá. Muito cuidado quando vocês forem fazer isso. Se olhem no espelho antes de sair, se olhem em luzes diferentes. E se você fizer isso para gravar os seus vídeos, teste antes com a câmera que você usa para gravar e com a luz. Parece, meu Deus, vou testar a maquiagem. Sim, gente, você vai testar a maquiagem uma vez. Só uma vez. Então eu não tô aqui exigindo de vocês, não tô aqui falando uma coisa muito impossível. Vocês vão fazer isso apenas uma vez. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comprei essa base que eu usei hoje aqui com vocês, eu testei ela primeiramente na minha iluminação, com a minha câmera e com o meu celular. Eu vi que deu certo, beleza, agora eu já sei que dá certo. O Instagram tá me mandando embora, faltam 2 minutos, vou responder a Verusca e eu quero dar mais uma dica muito rápida aqui. Esse contorno eu posso fazer com blush ou fica muito brilhoso. Se o teu blush for sem brilho, se joga, pode fazer. Se o teu blush for com brilho, não faz. Porque o brilho, ele vai chamar a atenção. Então vai ficar aparecendo mais. Você vai ter um efeito rebote. Quando eu faço isso com produto sem brilho, é exatamente para trazer sombra. E sombra não tem brilho. Vamos pensar assim, ó, a sombra que tá fazendo aqui atrás, ó, tem uma luz na minha frente, tá fazendo sombra aqui atrás, não sei se vocês conseguem ver, mas ó, faz sombra lá na parede, ó. Essa sombra é uma cor acinzentada, sem brilho, beleza? Então, tente usar assim, sem brilho, que é melhor. Tem várias marcas hoje em dia já de produtos, bem fáceis de achar. Se vocês tiverem dúvidas, me peçam que eu ajudo vocês. Vou me maquiar e te mandar a foto onde sair pra não passar vergonha. Vamos marcar uma consultoria. Sou a próxima aluna do seu curso. Verusca maravilhosa. Olha, em breve nós teremos vagas abertas para mais uma turma do Maquiagem para Vídeos. Eu ainda não sei quando é que vai ser, mas em breve a gente vai ter. Última coisa que nós temos 30 segundos ficou muito forte o contorno? Vem com o pincel de pó e um pouquinho de pó e aplica por cima, fazendo um esfumado, ó. Você vai esfumar o seu produto. Isso aqui dá super certo. A mesma coisa aqui em cima, mesma coisa nariz, mesma coisa qualquer lugar. Beleza? E para você que assistiu o vídeo até o final aqui no YouTube, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido bastante aqui comigo. Nos vemos no próximo vídeo então. Não te esquece que se você quiser participar ao vivo aqui das nossas aulas, Instagram @maquiagem para vídeos todas segundas e quartas às 20h30. Deixa aqui nos comentários sugestões de temas, perguntas, dúvidas que a gente pode conversar por aqui também. E não esquece de deixar aquele famoso gostei.